Bom dia! Uma quinta-feira maravilhosa para você. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa ter em nome do Senhor Jesus a melhor quinta-feira que já teve até sempre. Eu abençoo a sua vida, que você prospere de uma forma sobrenatural, que em nome do Senhor Jesus todas as cadeias que aprisionam a sua mente, a sua alma, o seu espírito e impedem você de viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida, sejam completamente destruídas no nome que está acima de todo o nome. No nome do Senhor Jesus. Que todas as fortalezas e sofismas que se levantem contra o conhecimento de Deus, que estão a impedir você de absorver a graça, a sabedoria do Senhor, sejam completamente quebradas. Que todo o seu pensamento, o nosso pensamento, vá completamente cativo à obediência, ao louvor e à adoração ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia. É necessário, sim, você fazer este tipo de oração. Muitas vezes eu faço aqui algumas orações que parecem curtas, mas são profundas. E você pode seguir como modelo para orar para algumas coisas. Talvez você tenha achado esta oração assim muito estranha, mas sabia que existem fortalezas e sofismas que podem e que acontece muito para impedir que você receba o conhecimento e a sabedoria de Deus. Sabe porquê? Porque se você receber a sabedoria e o conhecimento de Deus, tiver revelação na palavra, você vai ser uma arma poderosa para o inferno. Sua família vai ser abençoada, você vai prosperar, sua vida profissional, o seu ministério vai ser poderoso, você vai vencer batalhas que às vezes outros não vencem, mas você vence para ajudar outros a vencerem também. Então o conhecimento liberta. Jesus disse: a verdade conhecereis e a verdade vos libertará. Então busque esta verdade, encha-se do Espírito Santo. Amém? Estamos aqui nestes 7 dias. Eu ontem não consegui mesmo, eu até disse que ia partilhar a mensagem que é o aviso da sabedoria, mas essa é para amanhã, se Deus quiser. Orem por mim também, compartilhem as mensagens, porque são curtas, não é uma mensagem longa, não é um culto, não, e mesmo que se fosse também está tudo bem, mas não é um culto diário, é uma palavra que transforma vidas. Eu tenho recebido testemunhos com a graça do nosso Deus e agradeço a Deus e às pessoas que partilham comigo também os testemunhos de que uma palavra simples transformou a sua vida. Então, nós estamos a falar aqui durante 7 dias, se Deus quiser, acerca da sabedoria. Estamos a falar dos fundamentos da sabedoria. Para quê? Porque nós já falámos de muita coisa anteriormente. Você vai lá ouvir as playlists, falámos de libertação, já destornámos alguns altares, já derrubámos alguns altares. Mas é necessário, quando se derrubam os altares, levantar-se outros altares. Então, o fundamento da sabedoria é um alicerce estável. O que é um fundamento? O fundamento é a base. Então, e o que é a sabedoria? É as escrituras. Quando você começa a ler, e eu recomendo, porque eu vou estar a falar nestes dias muito no livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, que foi uma pessoa inspirada por Deus, foi dos homens mais sábios, se não foi o mais sábio, não é? Foi dos mais sábios à face da terra, dentro dos princípios de Deus, não é? Então vamos falar muito de Provérbios. Eu recomendo que você leia Provérbios. Você vai aprender coisas maravilhosas, ensinamentos benéficos para a sua vida. Hoje o título da nossa mensagem, inclusive, é o valor da sabedoria na vida diária. Você precisa de ter sabedoria todos os dias para escolher bem onde você vai fazer os seus investimentos, onde você vai investir a sua vida financeira, ter sabedoria para falar com as pessoas, para que você não perca clientes. Eu estou aqui a aplicar na vida diária, porque as pessoas pensam que a palavra de Deus é só para viver entre 4 paredes numa igreja. Não tem a ver com isso. Tem a ver porque nós somos aqueles que vamos para fora. Você é uma pessoa que carrega a presença de Deus e carrega algo valiosíssimo, o mais valioso que você possa ter na vida. Eu já vou falar acerca disso, é a presença de Deus. Eu sem a presença de Deus eu não consigo ter graça, não consigo ter sabedoria, uma sabedoria divina. Então nós temos a sabedoria divina que nos ajuda para o nosso dia-a-dia, para orarmos pela nossa família, filho, esposo, esposa, para fazer escolhas sábias, para você não entrar em negócios que não são para si, para você também se movimentar sim dentro da sua comunidade, da sua igreja, na sua cidade, no seu prédio, para lidar com vizinhos, para lidar com amigos, com amigas, com amizades. Então a sabedoria é muito extensa. Então nós precisamos dela diariamente. E a sabedoria é o próprio Senhor. Sim,
sim. Você vai lá ver no livro de Gênesis, no princípio, eu não queria muito entrar por aí, mas agora Deus por acaso colocou-me, eu não sei se nesta versão aqui, eu estou aqui com a NVT, eu também não quero que a mensagem fique muito longe. No princípio, foi tudo criado por meio da sabedoria, a sabedoria estava com Deus, a terra era sem forma, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Tem um versículo qualquer em Gênesis que fala que a sabedoria estava com Deus no princípio de tudo. Então a sabedoria é o próprio Jesus. Então, aqui no versículo 2, no capítulo 2 de Provérbios, diz o seguinte, Provérbios 6, capítulo 2, versículo 6 do capítulo 2 de Provérbios. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege os seus fiéis onde andam. Então, proteção divina. Onde é que você encontra proteção divina? Na sabedoria de Deus. O Senhor guarda os caminhos dos justos e protege os seus fiéis por onde andam. Então, eu quero lhe perguntar, você tem sido fiel a Deus? Você tem acreditado em Deus? Você sente-se como uma pessoa que foi justificada por Jesus? Então, se você foi justificado, porque há muita gente também que não se vê como justa em Deus. Muita gente ainda traz condenação, muita gente ainda não entendeu a mensagem da cruz. E eu não estou a falar da hiper mega graça, porque inclusive as escrituras falam que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se superabundou é que é uma graça abundante. Então, ela existe, está disponível para nós. Mas muita gente traz uma condenação que Deus não quer que ele traga. E eu gostaria que você fosse livre dessa condenação em nome do Senhor Jesus. Por isso, busque sabedoria. Pois o Senhor concede sabedoria. Onde é que vem a sabedoria? É o Senhor. Como eu tinha falado antes de ontem, não é? Na mensagem, o livro de Tiago fala que ele que não tem sabedoria, que peça a Deus. Que ele dá deliberadamente. Você não precisa de comprar. Mas você vai ver também aqui no livro de Provérbios que diz que nos recomenda a investir em sabedoria, ou seja, a sua busca é uma parte que você faz. Eu creio que eu falei nisso na mensagem anterior, que há uma parte que você faz, sim, falei nisso na mensagem anterior, há uma parte que você faz que é a sua busca, ele dá sabedoria, ou seja, ele abre os olhos espirituais, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então, e muitas vezes até adquirir sabedoria e não praticar é encher-se de conhecimento, não dá em nada, a pessoa fica cheia de soberba, cheia de orgulho, então a sabedoria vai se desenvolvendo à medida que você a pratica. Então, de onde é que vem a sabedoria? É o Senhor que concede a sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Da sua boca, da boca de quem? Da boca de Deus. Quem é a boca de Deus? Jesus é o Verbo, fala lá no livro de João. Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus no início. Entende? O Verbo estava com Deus. Jesus é aquele que vem dar vida, vida com abundância. Então, ele reserva bom senso aos honestos. Então, há uma parte que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, que é ser honesto. E é escudo para os íntegros. Se você vive em integridade, ele é o seu escudo. Há uma proteção divina e sobrenatural sobre a sua vida. Por isso, não permita que o diabo ataque a sua mente. Aliás, ele pode até lançar alguns pensamentos, mas não acredite. Se você está nestes padrões, na honestidade, na integridade, se você tem buscado sabedoria, se você se vê como um justo e conhece a obra que foi feita na cruz pela sua vida, existe, guarda para si, pode apontar aí, guarda, você recebe guarda de Deus, recebe bom senso, ele reserva bom senso e concede sabedoria. Aqui no capítulo 3, versículo 13 diz: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Então, se você só encontra sabedoria, se a procurar. Quem procura acha, se a procurar. Pois a sabedoria dá mais lucro, preste muita atenção, a sabedoria divina dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro.
A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa. Com a esquerda, com a mão direita ela oferece vida longa para si. Com a mão esquerda, ela oferece riqueza e honra. E eu poderia continuar aqui a ler o capítulo todo porque é maravilhoso o que a sabedoria traz sobre a sua vida. Eu estou toda arrepiada, eu sinto aqui a glória de Deus e a presença de Deus. Então, se a sabedoria dá mais lucro, presta atenção a este detalhe, dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro, a sabedoria vale mais que rubis. O rubi é precioso, é uma pedra preciosa caríssima. A prata e o ouro têm valor sim. Então, mas nada de que você deseja, seja as joias, o ouro, a prata, o dinheiro, as coisas, não é pecado você ter abundância, ter joias, ter dinheiro, porque Deus é o dono do ouro e da prata, não é pecado, não é errado você ter essas coisas, mas a sabedoria tem muito mais valor do que isso e dá-lhe muito mais lucro para isso, porque do que vale ter o ouro, a prata e os rubis, se você não tiver sabedoria para administrar a sua vida financeira, saber ter generosidade também e praticar aquilo que nós falámos anteriormente, se não tiver a proteção de Deus, se não tiver o conhecimento e o entendimento. Então há muita gente que às vezes tem muito dinheiro, mas a pessoa arrebenta com o corpo todo, com a saúde, com a família, não é feliz, não é pleno, tem um vazio dentro de si. Então, tem vida curta e aqui diz que a sabedoria ela oferece vida longa. Porque ela ensina princípios de honra aos pais, de ensino até para filhos. Leia o livro de Provérbios, leia o livro de Provérbios. Com a esquerda, riqueza e honra. Riqueza e honra, então é a própria sabedoria que traz riqueza e honra, é a própria sabedoria que coloca você em lugares altos, mas você tem que ir buscar, é a própria sabedoria que traz riqueza e honra. Então, e ela oferece, isto é maravilhoso, amém? Vamos orar juntos, posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por cada vida que está aqui comigo, Senhor, eu quero abençoar cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as setas de inveja, eu amarro agora todo o espírito imundo, destruo laços de morte espiritual, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra todas as cadeias e amarras que prendem esta pessoa a lugares que não é o que o Senhor tem para ela, que estão a impedir esta pessoa de mergulhar nas águas profundas do Espírito e poderem receber desta sabedoria. Esta sabedoria está disponível para todos, aqueles que a buscam e aqueles que a buscam e que a encontram têm os seus benefícios, têm bênçãos. Então que esta pessoa comece a amar a sabedoria, a perseguir a sabedoria, que esta pessoa entenda o valor que a sabedoria dá para os seus questionamentos diários, desde o levantar ao deitar. Se andar em sabedoria, vai prosperar, vai viver uma vida abençoada e plena com o Senhor. Mas ainda que haja aflições, não livre, porque há aflições e há questionamentos para resolver. Mas quem tem sabedoria tem solução para todos os problemas. Então nós agradecemos em nome de Jesus por esta sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos sabedoria em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia.